tarde, tudo bem? Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre um ramo da genética que é conhecida como genética de populações. A genética de populações, ela vai estudar, como o próprio nome está dizendo, né, a constituição genética dos indivíduos que compõem uma população. Então, eu não estou preocupado mais em saber o genótipo de indivíduos isolados, em cruzar, por exemplo, um indivíduo que é azão-azinho com outro que é azão-azinho, para ver o que vai dar naquela família ali, né? A genética de populações, ela quer ver a constituição genética de uma população, de um rebanho, e ela é muito utilizada pelo melhorista genético, principalmente pelo veterinário, porque o que o veterinário quer é exatamente estimar qual que é a frequência de determinado genótipo em uma população. Então, por exemplo, quem trabalha com melhoramento de gado de leite vai querer saber qual que é a frequência do genótipo de vacas, né, boas produtoras de leite naquela população, naquele rebanho. E o que o melhorista genético nada mais quer fazer é aumentar a frequência daqueles animais que são bons produtores de leite. Então, a veterinária ela trabalha muito com a genética de populações e vocês vão estudá-la melhor, né, bem melhor, de uma forma muito mais profunda, quando vocês estiverem vendo a disciplina de melhoramento genético, tá? Quando a gente está trabalhando com populações, a gente vai precisar usar algumas contas, porque como a gente está trabalhando com um grupo populacional, a gente vai ter que contar literalmente quantos indivíduos que tem de cada genótipo que eu estou querendo, qual que é a frequência daquele gene que a gente está querendo estimar. Então, a gente usa as frequências gênicas ou alélicas, que são referentes às quantidades dos alelos, do azão e do azinho, né, em uma determinada população. Como é que a gente obtém essas frequências gênicas? Se a gente conhece as frequências genotípicas, a gente consegue obter as frequências gênicas. E aí, só para facilitar, já que a gente vai ter que aplicar isso numa fórmula, uma formulazinha bem simples, né? Imagine que a gente tem os genótipos clássicos, né? Que a gente tanto trabalhou, azão-azão, azão-azinho e o azinho-azinho. E aí nós vamos chamar o azão-azão de P, que é o homozigoto dominante, o azão-azinho, que é o heterozigoto de H, e o azinho-azinho de Q, tá? E em uma população, gente, que a gente fala que está em equilíbrio, a frequência dos três genótipos ela é igual a 1 ou a 100%. Isso quer dizer que a frequência desses genótipos ela não varia muito, ela se aproxima da normalidade, do equilíbrio. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar disso, tá? Por enquanto eu quero que vocês entendam que toda vez que eu estiver falando, me referindo ao azão-azão, é o P, ao azão-azinho é o H e ao azinho-azinho é o Q, tá? Então, isso são as frequências genotípicas. Sabendo disso, a gente consegue calcular as frequências gênicas. A gente vai chamar agora só o azão de P e o azinho de Q. E aí é o mesmo raciocínio. Em uma população em equilíbrio, as quantidades dos alelos azão, que é o P, e o azinho, que é o Q, vão ser aproximadas, né? Vão ser iguais a 1, tá? O que é uma população em equilíbrio? Uma população em equilíbrio é aquela população que é infinitamente grande, é uma população que não vai ter mutação, que não vai ter nenhum evento adverso, nenhuma catástrofe natural, que não vai ter seleção acontecendo. É uma população que você consegue perceber equilíbrio de todos os genes. E é exatamente isso que o melhorista genético ele não quer. Vocês concordam comigo? Pensa um pouquinho, né? O melhorista genético ele não quer o equilíbrio. Ele quer aumentar a frequência, por exemplo, de um determinado genótipo na população. Se for gado de leite, né, a gente vai querer aumentar o quê? A frequência dos animais bons produtores de leite. Eu não quero um equilíbrio entre bons produtores e ruins produtores, concordam? Então, a gente quer fugir desse equilíbrio, tá? E aí, se a gente for, né, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem como que a gente calcula essa frequência gênica. Então, vamos pegar aqui o gene da hemoglobina em ovelhas. Imagine que a gente tem três genótipos possíveis, AA, AB e BB.
tá? Que é como se fosse azão, 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 azinho e bezinho, bezinho. E aí aqui o número de animais para cada um desses genótipos e aqui o fenótipo, né? Então o animal que é do genótipo AA, ele tem hemoglobina do tipo A, o que é do genótipo AB tem hemoglobina AB e o que é o genótipo B tem hemoglobina B. E aqui o número de animais que eu tenho em determinada população para cada um desses genótipos, tá? Então eu tenho 36 animais aqui, 48 aqui e 16 aqui. E aí, não se assustem com essa fórmula, vocês vão ver que ela é simples. O que a gente está querendo calcular? A frequência do azão, que no nosso exemplo aqui era azão mesmo, né? E a frequência do azinho, que no nosso exemplo aqui era o B, tá? Então, lembrem-se desses números, 36, 48 e 16. Então, olha só. A frequência do azão, que a gente chama de P, lembra que eu falei lá no início? Ela vai ser P mais metade do heterozigoto, concorda? Porque a gente não tem o azão, o alelo azão, tanto no genótipo azão quanto no azão-azinho, né? Deixa eu desenhar aqui para vocês entenderem, ó. A gente vai ter azão, opa, o azão ficou ótimo, ele ficou parecendo um chapéu de bruxa. E o azão, azinho, vou até colocar de outra cor aqui. Azão, azinho, vamos colocar de branco, né, ó. Então, o azão, ele não tá aparecendo tanto aqui nesse genótipo quanto aqui. A gente não pode falar, então, que a frequência dele vai ser P, que a gente chamou lá o azão de P, lembra? Mais metade, né, 50% aqui dos heterozigotos não contém o azão. Então, se a gente aplicar aquele 36, né, na fórmula, na verdade aqui, ó, o que eu fiz? Eu tô calculando, eu passei para 0,36, tá? Para calcular a frequência em percentual, né? Que é a mesma coisa que 36, tá vendo? Então, 0,36. O que eu vou jogar aqui então? 0,36, ó, que é 36, é a frequência do AA, que a gente chama de P, né? Mais a metade do heterozigoto. O heterozigoto aqui a gente não viu que é 48? Metade desses 48 aqui, né, ó, 24 é azão e 24 é bezão, né? Ou 0,24 é azão e 0,24 é bezão, tá? Então, aplicando isso na fórmula, a gente vai ter que a frequência do alelo azão naquela população é 0,6. Entenderam? Do mesmo jeito, a gente aplica o mesmo raciocínio para calcular a frequência do azinho, que é o quê? Né? A gente também vai ter o azinho, tanto no azinho, né? A gente tem azinho, e a gente tem o azinho no heterozigoto, né? Ó, azinho. Então, azinho, ele aparece aqui e ele aparece aqui. Então, a gente pode falar, para calcular a frequência dele, né? Que vai ser o Q, que é o azinho, mais a metade do heterozigoto. Então, se a gente viu lá, né, que a frequência do B, nosso exemplo aqui, o azinho, ele está como B, ele é 16 ou 0,16, mais a metade do heterozigoto, que também é 0,48, vai dar 0,4. Se a gente somar, ó, por que dá 1? Porque 0,6 mais 0,4, né, P mais Q é igual a 1, tá? Então, é uma população que está em equilíbrio. A gente tem uma soma de 1 dos dois alelos, ou de 100%. Deu para entender, pessoal? Daqui a pouquinho a gente vai recapitular. E aí a frequência genotípica, o que a gente calculou aqui foram as frequências gênicas, né? Gênicas ou alélicas. Lembra que gen é o azão e o azinho. As frequências genotípicas é quando a gente está querendo saber o número de indivíduos dos genótipos, do azão-azão, do azão-azinho e do azinho-azinho. Aqui, né, nesse exemplo que eu estou dando para vocês de pelagem de bovinos, da raça Shorton, a gente tem esse 2.856 indivíduos que são Rzão, que são vermelhos, 2.628 que são Rzinho, que é o ruão, e 516 Rzinho, que é o branco. Total dá 6.000 indivíduos, né?
Para saber a frequência, né, em percentual do Rzão, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir 2.856 pelo total de animais, então vai dar 0,476. A mesma coisa para o heterozigoto, a gente divide 2.628 por 6.000, né, ó, 2.628 por 6.000, e o homozigoto recessivo, 516 por 6.000. Então, aqui a gente está com a frequência genotípica de cada genótipo. Se a gente quiser agora, de novo, aplicar, né, naquela formulazinha que eu acabei de mostrar para vocês no slide anterior, né, eu quero agora calcular qual que é a frequência do genótipo Rzão, do alelo Rzão e do alelo Rzinho. Então, como é que a gente vai fazer? Lembra que o Rzão a gente vai chamar de P e o Rzinho de Q. Então, ó, a frequência do R vai ser, a gente pode calcular tanto pelo número de indivíduos, ó, que é 2.856, que está aqui, né? Então, 2.856 mais a metade do heterozigoto, que é 2.628 dividido por 2. Só que aqui a gente tem que lembrar de dividir por 6.000, que é o total, né? Então, fazendo aqui em cima vai dar 4.170 e dividido por 6.000 vai dar 0,695. Se eu quiser fazer pelo outro caminho, que também dá certo, a gente vai pegar pelas frequências genotípicas que a gente já tinha calculado, né? A gente já tinha dividido 2.856 por 6.000 e achou aqui que a frequência do Rzão é essa, 0,476, ó. Então, qual que vai ser a frequência agora só do alelo, só do Rzão? Então, vai ser, né, que a gente chama de P, vai ser 0,476 mais a metade do heterozigoto aqui, ó, que é 0,438 dividido por 2. Nós vamos achar 0,695. Então, isso é a frequência do Rzão. Qual que vai ser a frequência do Rzinho? A mesma coisa, só que agora nós vamos pegar o 0,086 mais a metade de 0,438. Tá vendo? Também dá para calcular tanto pelo número de indivíduos, lembrando de dividir por 6.000, ou pela frequência genotípica direto, né? Pelo número aqui direitinho da frequência genotípica. Então, 0,086, que é o Q, né? Que é a frequência do Rzão, mais a metade do heterozigoto. Fazendo isso, a gente acha que a frequência do Rzinho, né, que é o alelo para determinar a pelagem branca, nessa população é 0,305. A frequência do alelo para determinar a pelagem vermelha é, que a gente calculou aqui anteriormente, 0,695. Se a gente somar, né, 0,695 mais 0,305 vai dar 1. Se a gente não tivesse o valor, né, por exemplo, do Rzão, a gente poderia fazer 1 menos 0,695, ó, a gente acharia o valor do Rzinho. E a mesma coisa, se a gente não tivesse o valor do Rzinho, do Rzão, a gente faria 1 menos 0,305, a gente acharia o valor do Rzão, tá? E deu para entender, pessoal? Se ficar alguma dúvida, vocês podem me mandar aí, tá? Por WhatsApp. Então, a gente chega à conclusão que a soma das frequências desses dois alelos, por esse exemplo que eu acabei de dar da pelagem do Rzão e do Fzão, ó, ele dá 1. E aí a gente chega à conclusão que esses alelos estão em equilíbrio. E aí vieram dois pesquisadores que trabalham com genética de populações, que é o Hart e o Weinberg, e eles fizeram uma formulazinha que é mais ou menos isso que a gente já viu, né, que uma população que é grande, né, e que não tem influência de fatores evolutivos, a gente vai ter as mesmas frequências ao longo de várias gerações, sempre se aproximando de 1. Então, se a gente cruzar dois indivíduos heterozigotos aqui, ó, azão e azinho com azão, azinho, o que a gente vai ver nessa população? A gente vai ver azão, azão, dois azões. Lembra que a gente chamou o azão de P? Então, como aqui ele tá 2, a gente pode chamar isso aqui de P ao quadrado. Azão, azinho, ele tá aparecendo duas vezes, ó. E como a gente chama o azinho de Q,
Azão, Azinho vai ser PQ. Então, a gente tem o PQ aqui duas vezes. E o Azinho, Azinho, mesma coisa. O Azinho é o Q, né? Então, tem o Azinho duas vezes, Q ao quadrado, tá? E aí, o teorema de Hardenberg vai falar exatamente isso, ó. Que a gente, vai ser essa formulazinha aqui. P2, que é a mesma coisa que Azão, Azão. 2PQ, que é a mesma coisa que Azão, Azinho. E Q2, que é a mesma coisa que o Azinho, Azinho. E aí também dá para a gente calcular as frequências que eu mostrei para vocês antes pelo teorema de Hardenberg. Só que para fazer isso, para calcular por esse teorema de Hardenberg, a gente precisa já, a questão, o exercício, né, tem que ter dado para vocês a frequência de um dos alelos. Então, vamos supor que a questão deu para vocês a frequência do alelo Q. Falou para vocês assim, ó. O alelo Q, né, que são as mosquinhas aqui cinza claro, a frequência dele é 0,7. A frequência desse genótipo, né, desse alelo, do Q, só do Q, tá vendo? Q é o Azinho, a frequência dele é 0,7. Calculem para mim aí as frequências do alelo Azão e dos genótipos, do Azão, Azão, do Azão, Azinho e do Azinho, Azinho. Aí, tendo o Q, lembrando como é que a gente faz para calcular o P? Se P mais Q, não é isso que a gente viu? Ó? P mais Q é igual a 1. Se a questão falou para vocês que o Q é 0,7, se a gente fizer 1 menos 0,7, vai dar 0,3. E aí a gente vai achar a frequência do P, tá? Que é 0,3. Então, tendo essas duas frequências, ó, como é que a gente vai achar quantos animais que são Azão, Azão? Se o Azão, Azão é o P2, é só elevar o 0,3, que é o P, ao quadrado. Vai dar 0,009. Se o Azinho, Azinho, que é o Q, é Q2, e a questão te falou que é 0,7, ó, 0,7 ao quadrado, 0,49. E aqui eu já estou mostrando para vocês o valor em percentual, né? E o heterozigoto, qual que é a frequência do heterozigoto? 2PQ. Então, é 2 vezes 0,3, que é o P, vezes 0,7, que é o Q. Então, aplicando aqui, a gente consegue calcular a frequência de cada genótipo. Azão, Azão é 9%, Azão, Azinho é 42% e Azinho, Azinho é 49%. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não, tá? Normalmente, as questões, elas são direcionadas, elas vão fazer igual eu acabei de mostrar aqui para vocês, vão dar um exemplo de uma população e vão falar a frequência do alelo Azão é 0,3. E aí, pedir para vocês calcularem. Fazer isso aqui que eu fiz nesse último slide. Esse último slide, ele resume bem a forma como as questões cobram. A questão vai te dar a frequência do alelo e vai te pedir para calcular a frequência dos 3 genótipos. Beleza? Se a questão não fizer isso, se a questão te der, por exemplo, o número de indivíduos, igual eu fiz aqui, aí é fazer por aquela fórmula, tá? A gente tem que lembrar de achar a frequência do Q e a frequência do P, quando a questão não dá a frequência de nenhum dos dois. Aí vocês vão fazer com aquela formulazinha, que é o P mais a metade do heterozigoto, né? Então, essa fórmula a gente aplica para achar as frequências do P e do Q quando a questão não te dá. E essa última, que é o equilíbrio de Hardenberg, quando a questão já te deu a frequência ou do P ou do Q, é mais fácil. Aí é só aplicar nessa fórmula. Espero ter ajudado e qualquer dúvida vocês podem me mandar aí por e-mail, tá bom? Ou pelo Emerson por mensagem, falou? Beijo para vocês, bons estudos e boa prática.